Jesus, Divino Mestre, que diriges o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tendes vossas vistas voltadas a todos aqueles que imploram a vossa assistência. Permita, Senhor, que estes encontros dialógicos possam ofertar a todos aqueles que, sintonizados nesse propósito de aprender um pouco mais em torno do Teu Evangelho, recebam as vibrações salutares da espiritualidade maior. Sintam-se envolvidos pela Tua paz. Que uma vez mais o Centro Espírita Casa do Caminho, através destes encontros, possam ofertar aos trabalhadores desta casa e a todos aqueles que, ligados a esses encontros, possam se beneficiar do amparo fraternal, da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua paz. Refletindo neste nosso encontro a respeito do que devemos fazer quando a preocupação se converte em situação de desespero. O que devemos fazer quando migramos dessa condição de preocupação para a condição de desespero? A meu ver, eu procuro dizer que existe uma única condição que é, como procuro mostrar aqui, ao meu ver, torna-se inevitável que a criatura humana seja capaz de pedir ajuda. Quando a preocupação converte-se em desespero, evidencia-se o limite das forças desta criatura, denunciando uma incapacidade de direcionar uma experiência dorida em sua existência sozinho, tornando-se, volto a frisar aqui, necessitado do socorro, do auxílio e do amparo do teu semelhante. Eu costumo pensar algumas reflexões quanto ao significado fundante das palavras para que elas possam fazer sentido e, fazendo sentido, encontrarmos meios de, ao compreendê-las, direcionarmos as nossas experiências de vida. Quanto ao sentido, ao significado da palavra preocupação, temos aqui, por sentido, por significado, o ato de ocupar-se antes da hora com algo que ainda não aconteceu. Portanto, é este ato em que a pessoa, na sua forma de se relacionar com a vida, com o mundo e com o tempo, está constantemente se antecipando e faz com que, com isto, crie formas, pensamentos que desencadeiam estados angustiantes. Deparamos-nos com expressões de pessoas registrando e se definindo como portadoras de depressão, pessoas relatando serem portadoras de estados ansiosos bastante significativos e angustiosos, gerando estados numa dimensão psicopatológica.
E vamos identificar que esses estados dá-se exatamente diante do fato de estarem ocupando-se antes da hora com algo que ainda não aconteceu. Portanto, são pessoas que estão constantemente se antecipando, o que faz com que percam a capacidade de estabelecer uma margem que permitam enxergar, dimensionar a realidade vivencial de que estão imbuídas. Já num outro sentido, a palavra desespero, como podem ver aqui nesses registros, significa o ato de perder a esperança, de perder a fé, sentir-se desesperançoso, o que define, como havíamos conversado, o ato de se perceber incapaz, porque não mais encontra recursos em si mesmo para resolver ou direcionar aquela experiência vivencial de que está investido. É necessário, como eu havia comentado há poucos minutos atrás, quando a preocupação converte-se em desespero, a necessidade de estar aberto para pedir socorro, para pedir ajuda, se permitir ser amparado. Porque na relação da vida, precisamos entender que ora estaremos na condição daquele que é capaz de amparar, de socorrer, de cuidar de alguém que se encontra fragilizado, ora iremos nos perceber diante do nosso estado de fragilização, sentimos a necessidade, então, com isso, de pedirmos socorro, de pedirmos amparo àquele outro que, de alguma forma, pode estar em condições de nos auxiliar. E quando não em condição de nos auxiliar, torna-se capaz de nos direcionar, mostrar um caminho ou sinalizar espaços nos quais podemos buscar auxílio e buscar amparo. É interessante pensarmos esta realidade, o que é o ato de pedir socorro e percebermos de que jamais estamos sozinhos na vida e que os nossos pensamentos, como já conversamos em outros diálogos, o nosso pensamento jamais há de ficar circunscrito à calota craniana. O nosso pensamento, ele ganha corpo, ele ganha expressividade e ele pulsa, ele vibra e nesta dimensão de partícula onda ele se projeta, ele flui, envolvendo a muitos que estão sintonizados a este pensamento, o que podem com isso, aproximando-se de nós por uma questão de sintonia, como a doutora Marlene Nobre chama de mentossíntese, é esta capacidade de criarmos uma síntese mental, onde vamos estabelecendo um conluio psíquico, quando de formas desajustadas, levando a perturbações e desequilíbrios que podem nos levar ao estado de desespero ou podem gerar um vínculo psíquico, um vínculo mental com outras mentes que, sintonizando o nosso estado de angústia, o nosso estado de desespero, o nosso estado de preocupação, estas mentes mais desenvoltas, mais evoluídas, se aproximam de nós, nos intuindo
nos revestindo de uma fé, nos investindo de uma vibração que nos coloca num estado de maior segurança, nos ajudando a nos centralizar. E quando isto está sendo impossível, porque nos colocamos refratários ao auxílio maior, esta mesma espiritualidade, esses irmãos desenfaixados da indumentária do corpo físico, sendo por vezes espíritos familiares ou outros que nos querem o bem, intui outras criaturas para ofertar o auxílio, o socorro para aquele que se encontra nesse estado de desespero, culminando desta maneira naquilo que nós chamamos de relação dialógica. Eu vou trazer aqui uma experiência real, a qual eu vivenciei, para então entendermos o que é esta dimensão daquele que está no estado de preocupação, onde esse estado de preocupação se converte num estado de desespero, ou seja, o ato de perder a esperança, quando aqueles que o querem bem passam a buscar a intuí-lo. E esse refratário a essas intuições, então esses amigos passam a envolver outras pessoas para aproximar-se e ofertar o recurso de que aquele se faz necessitado para sair do estado de desespero, retomar o estado de preocupação numa outra dimensão. Dar-se-á esse processo sempre na relação dialógica. O que isso nos ensina que a questão não é esperarmos essa dimensão preocupante em que nos leva ao estado de desespero, mas desenvolvermos em nós a capacidade consciencial de que precisamos urgentemente nos educarmos para buscar o equilíbrio de que necessitamos, para nos instrumentalizar e nos instrumentalizando, termos recursos para dialogar com a nossa relação com o mundo, com a vida e com o tempo, a partir de um sentido existencial que damos para essa vida, para este mundo, para o tempo de que estamos investidos. O exemplo que eu quero dividir com todos é o seguinte. Eu, quando residia em São Paulo, na minha adolescência, eu gostava muito de ir aos teatros, aos finais de semana. E numa dessas idas para assistir às peças teatrais, que eram apresentadas, na maioria das vezes, na região da Bela Vista, no centro de São Paulo, eu, saindo daquele espetáculo, aproximava-se quase das 24 horas, era quase meia-noite, nesse momento em que eu, ao sair do teatro, direcionando-me para a região em que residia, então, dentro de um contexto de temporalidade, era quase que meia-noite. Eu ali andando, fui tomado de uma vontade compulsiva, de um desejo compulsivo de beber Coca-Cola gelada. E pode dizer, não há nada de mais nisto. No entanto, eu pessoalmente não gosto de Coca-Cola. Eu não gosto de refrigerante. Eu bebo refrigerante en passant, uma vez ou outra. E nesta condição, nesse momento, eu fui tomado de um desejo, de uma força, de uma compulsão muito forte
para beber ali o refrigerante, que era Coca-Cola gelada, que eu não gosto de todos, é o que eu menos gosto, é o que eu menos aprecio. Eu tentava entender aquilo, e eu não achei uma explicação lógica para esse desejo compulsivo. A questão é que eu fui arrastado por isso, eu não consegui me conter. E encontrei um estabelecimento comercial que ainda estava aberto. Eu entrei naquele estabelecimento comercial e pedi para a pessoa que estava ali trabalhando que me servisse, então, de uma Coca-Cola bem gelada. Eu coloquei aquele refrigerante no copo e confesso que fiquei olhando para aquilo, tentando entender o que eu estava fazendo. Eu ficava me questionando, mas por que eu estou fazendo isso? Eu não gosto desse refrigerante, eu não bebo refrigerante. E eu não conseguia achar uma explicação. Até o momento em que entrou, também naquele estabelecimento comercial, um senhor de meia idade e pede para que servisse a ele uma pinga, uma 51, como ele descreve. E aí, então ele é servido, ele bebe num só gole aquela bebida alcoólica e começa a conversar comigo. E ficamos ali conversando até o momento em que o proprietário daquele estabelecimento comercial pede que nos retirássemos porque ele estaria fechando e encerrando as atividades de que ele estava ali exercendo. Saímos então de dentro daquele estabelecimento comercial para que o proprietário pudesse fechar e fomos então para a calçada. E eu fiquei na calçada com aquele homem conversando por aproximadamente 40, 45 minutos. Até que, já passando da meia-noite, se muito não me engano, eu então digo a ele que precisava ir embora. No entanto, eu tive uma outra atitude que me compeliu, que eu senti como necessário fazer, sem mesmo entender direito porque eu estava fazendo aquilo. Então eu disse para aquele senhor de meia idade de que antes de ir embora, que eu gostaria que ele me desse algo. Então eu digo a ele, eu vou embora, mas antes de ir embora, eu gostei muito de falar com o senhor. E eu quero que o senhor me dê algo. Ele se assusta. Então ele questiona, mas o que você quer que eu lhe dê? E eu então disse àquele homem, eu quero que o senhor me dê um abraço. Porque foi muito bom ter conversado com o senhor. E eu quero me despedir com um abraço seu. E neste momento, aquele homem me abraça. E era um abraço que eu senti ali naquele momento uma sensação profunda de desespero, que foi substituída por um sentimento de alívio muito grande. Aquele homem começa a chorar convulsivamente, como se fosse uma criança. Então me diz, você não sabe o bem que você me fez. Eu vou lhe falar uma coisa. Eu entrei ali, eu pedi uma bebida para sentir-me mais confiante, porque eu estava desesperado. Eu não sentia mais um significado na minha vida. Eu entrei ali para beber algo, para tomar-me de coragem, para acabar com a minha vida. Eu estava indo para cometer um suicídio, então eu lhe encontrei. E você me devolveu a esperança. Hoje
Eu não quero mais me matar. Eu não quero mais cometer o suicídio. Eu quero viver. Nós vamos, então, compreendendo de que quando nos colocamos no ato de desespero, porque não estamos mais suportando as dores de que estamos enfrentando sozinhos, denuncia-se a necessidade de estarmos abertos para o ato da compaixão, da compashere, que é o ato de dividir a minha dor com o outro, não para que o outro carregue as minhas angústias, mas para que, dividindo a minha dor com o outro, eu perceba que essa dor não se torna tão pesada, devolvendo-me a segurança, o desejo de continuar a progredir naquilo que a vida me convida a experienciar para a minha transformação íntima, tanto no âmbito social, no âmbito psíquico, moral, espiritual. É evidente, então, que possamos compreender a necessidade de estabelecermos aquilo que chamamos de relações dialógicas. E é o que vamos, então, repensar o ato de preocupação e modificarmos a palavra preocupação para a palavra preocupação. Ela passa a ser hifenizada. Existe um hífen entre o pré, o que está antes, e a ocupação, que muda o significado, que muda o sentido, que segundo o pensador alemão Martin Heidegger, é o ato de termos uma ocupação na dinâmica de sermos no mundo com outro ser no mundo. E assim sendo, temos que nos questionar se estamos sendo capazes de assumir uma relação autêntica na maneira com que eu me ocupo com o mundo, a minha maneira com que eu estabeleço o meu diálogo com o tempo. E o diálogo com o tempo não se dá exclusivamente por palavras, dá-se-á muito mais pelo sentido, pelo significado que damos para a vida. Então temos que nos perguntar: qual o sentido que eu estou dando para o meu ato de existir no mundo? E aí então, vamos nos apercebendo de uma outra realidade da qual temos que nos apropriar. Porque podemos estabelecer uma relação com o mundo de uma maneira autêntica, ou podemos estabelecermos uma relação com o mundo de uma maneira inautêntica. Infelizmente, uma grande parcela da população lança-se em dimensões inautênticas frente à capacidade de dialogar com a sua forma de existir no mundo, lançando-se nas vacuidades, na dinâmica do vazio existencial, do ato mecânico automatizado de existir, que vai nos colocando cada vez mais numa dimensão esvaziada de sentir a vida e sentir o mundo, nos afastando do sentido de espiritualidade que transcende as expressões limítrofes da matéria. Quantas não são as criaturas humanas que se perdem na ilusão daquele movimento de passar os dedos
na tela de um celular, frente às redes sociais, com aquelas expressões de 30 segundos que denotam, na maioria das vezes, um sentido esvaziado de ser e de existir. Devemos buscar, a partir de um diálogo autêntico, nos apropriarmos do sentido ético-moral que nos arrebata uma compreensão resignada de sentirmos os desafios da vida. E quando, sentindo-nos cansados, exauridos diante dos desafios que a vida nos convida para o nosso progresso, lembramos que não estamos a sós. Estabelecemos no exercício desse recurso a que somos convocados a compreender cada vez mais, que é o sentido da capacidade de pensarmos e compreender a sintonia com os campos mais superiores da vida e do mundo. Nos aproximarmos das lições do Evangelho do Divino Mestre, de lembrarmos da expressão de Clarice Lispector na personagem de GH, que diz, na sua dinâmica de desconstruir-se a si mesma para encontrar um sentido para a sua vida angustiada, no desespero existencial, a personagem diz: dá-me a tua mão, porque a vida me dói e eu não sei o que falar. O quanto é necessário compreendermos a necessidade e a capacidade que temos de nos curvarmos de maneira humílima diante da dor e das agruras e dizer: hoje preciso de ajuda, auxilia-me. Não te lances no falatório improdutivo. Se possível, apenas segura a minha mão. Eu quero sentir que tenho alguém do lado para sentir comigo a dor que eu sinto, me tranquilizando e me dando confiança. A exemplo da personagem Clarice Lispector, precisamos exercer esta capacidade de dizer: dá-me a tua mão, porque a vida me dói e não sei o que dizer. Precisamos exercitar a capacidade de não nos lançarmos na vacuidade, no vazio existencial. Precisamos encontrar um sentido autêntico da vida. E assim sendo, precisamos aqui então refletir num outro contexto bem apresentado por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nos colocarmos de mãos estendidas para a vida, na certeza de que não somos desamparados. Mas é importante percebermos, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com a vida, o que estamos pedindo. Que pedes da tua forma de se colocar no mundo? Devemos questionar: como estou me colocando no mundo? Na minha forma de colocar-me no mundo, devo pensar o que estou pedindo. Emmanuel relata-nos de que muitos estão a pedir a vida. Precisamos questionar. Na condição de estarmos existindo no mundo, Emmanuel nos orienta de que devemos nos questionar o que estamos pedindo na vida. Emmanuel nos diz que quantas não são as criaturas que se colocam na condição dos ambiciosos, que reclamam reservas de milhões. Emmanuel nos orienta
de que quantas não são as criaturas que se colocam na condição egoística, exigindo todas as satisfações para somente a si mesmo. Emmanuel nos coloca de que muitos são aqueles arbitrários que solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Essencialmente, Emmanuel nos diz, considerando, porém, tudo isto é uma verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Emmanuel nos convida ao ato de vigiar. Vigia cautelosamente o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Então ele reforça de que não devemos nos esquecer. Não te esqueças de que, talvez, nesta noite, pedirá ao Senhor a tua alma. E retornando na libertação da indumentária do corpo físico ao plano espiritual, haveremos de ter que dar conta de tudo aquilo que pedimos, assumimos, podendo ser a contração de dívidas e de sofrimento, como bem pode ser a libertação de nós mesmos para alcançar os campos elíseos da misericórdia, do amor e da paz, que Jesus nos convida a buscar ao longo de nossas existências. Que possamos converter a preocupação no ato da pré-ocupação, onde me percebo com alguém que está no mundo, que se relaciona com outro alguém que está no mundo, buscando o sentido verdadeiro que nos erige na vivência de uma vida ética e moral. Que o Divino Mestre nos envolva a todos, hoje e para todo sempre.